O câncer juvenil é a doença que mais mata crianças no país. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, até o fim de 2014 deverão ser registrados 12 mil novos casos. As entidades que oferecem apoio ao tratamento do câncer infanto-juvenil realizam durante este mês a campanha Novembro Dourado. Um dos aspectos importantes é o emocional. Paciente e familiares necessitam muitas vezes de apoio psicológico. Para falar sobre o assunto, nós recebemos a psicóloga da Fundação Sara, Eveline Machado. Eveline, bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Como que surgiu a ideia do Novembro Dourado? É uma ação de conscientização, né? Como Outubro Rosa, como Novembro Azul também, que também no novembro também celebra-se, né? O tratamento do câncer de próstata também, né? O Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama, né? Isso, só relembrando aqui. Isso, então é uma ação mesmo de conscientização, né? Da importância de estar atenta aos sinais e sintomas da doença e diagnosticar o quanto antes. Inclusive é uma campanha mundial, Novembro Dourado. Sim. Em vários países também se faz esse trabalho de conscientização e divulgação. Sim. Né? Qual que é a principal dificuldade do diagnóstico do câncer infanto-juvenil, Eveline? A dificuldade, principalmente, que a gente observa no dia a dia, né? É começar desde o início do sintoma até o início do tratamento, gasta-se muito tempo, perde-se muito tempo, né? Às vezes o clínico que está lá na ponta lá né, nos conselhos lá de família, né, nos postos de saúde, eles demoram muito a fazer esse diagnóstico. A criança passa, né, por vários médicos. Exatamente. E às vezes são sintomas que se confundem muito com outras doenças da infância, né? São sintomas muito inespecíficos, então eles se confundem com outras doenças. É difícil encontrar a doença mesmo. Os especialistas não encontram de imediato? O problema é que eles não vão inicialmente ao especialista, né? Eles vão no médico generalista, né? Que vai conhecer os sintomas, saber dos sintomas, pedir os exames, e é o que eu estou te falando, como é uma doença inespecífica, né? Os sintomas são inespecíficos, eles investigam primeiramente as doenças comuns da infância. Dificilmente e o que eles realmente aparece? A gente sabe que esses sintomas são mais difíceis de ser observados de início, mas o que torna mais comum, o que é mais comum entre as crianças para essa manifestação do início da doença, que os pais podem observar? As queixas mais comuns são uma febre persistente, né? E febre, como você sabe, é uma doença super comum na infância, né? Quase todas as doenças da infância, elas dão febre, então fica uma coisa difícil de se investigar. Então, normalmente eles tratam, né? Primeiro. Não, ela até leva ao posto de saúde. Se é uma gripe, se é uma virose. Ela até leva ao posto, mas o médico do posto de saúde, ele investiga primeiro as doenças comuns da infância, para depois ele desconfiar de alguma coisa mais grave, né? Como o câncer não é uma doença muito frequente, felizmente, né, na criança, ele primeiro desconfia das doenças mais comuns, para depois investigar uma coisa, e né, uma febre grave. Permanente, além da febre. Uma febre permanente, que aí normalmente eles começam a tratar a infecção, começam a tomar antibiótico e a febre persiste. Então aí que o médico começa a desconfiar. Falou, então não é uma infecção, né? Nós vamos ter que investigar outras coisas. Qual doença seria até então, né? Então assim, a febre é o sintoma mais assim frequente, né? Tem as manchinhas roxas, né? A palidez, porque principalmente a leucemia, né? Que é uma doença da medula óssea, então ela faz com que os glóbulos vermelhos caiam muito e a criança entre em anemia fica profunda. Mais pálida. Isso. Então, a palidez. As manchinhas, né, roxas são... Manchas roxas por causa das plaquetas, que caem também e começam a dar manchas roxas. Então, assim, confunde muito, né? Criança cai muito, então você acha que o roxinho é de um tombo, de alguma coisa assim. Então, assim, inicialmente é muito difícil. Tem, né? outros sintomas mais comuns ou são esses mesmos? Dores abdominais, né, frequentes também, dor óssea, né, principalmente no adolescente, confunde-se muito com a dor do crescimento, né, que a gente fala popularmente dor do crescimento, às vezes é um câncer de osso. Então, assim, mistura-se muito com sintomas de outras doenças. Daí a dificuldade do diagnóstico rápido, né? Qual que é o câncer mais frequente entre as crianças, Eveline? As leucemias e os linfomas. Né, são as duas mais frequentes. E como que é esse processo? Como que isso manifesta na criança? Você falou da palidez, no caso da leucemia, né? E muito a febre também, né? Um dos sintomas. Dores nas pernas, as crianças queixam muito,
né, prostração, criança que às vezes fica desanimada, não quer brincar, não quer ir para a escola, né? E normalmente essas queixas que a gente percebe, assim, que as mães falam, né? Tem um aspecto muito importante nessa questão da doença, que é também o apoio psicológico, né? A pessoa, para lidar com isso, ela tem que estar preparada, a família tem que ajudar o filho. Então, realmente, esse trabalho psicológico é muito importante, né? Eu diria que fundamental, né? O câncer, principalmente na criança, é uma doença que desestrutura toda a família, né? A família precisa se reorganizar, né? Principalmente as crianças que a gente atende na fundação, que são crianças que vêm do interior, porque não tem tratamento em todos os lugares, só nos grandes centros. Então, ela tem que deixar a casa, ela tem que deixar a escola, ela tem que deixar a família, os amigos, né, para vir para um lugar totalmente desconhecido. É uma mudança muito grande para a criança e para a família. E muito rápida, né? Às vezes a criança vem para fazer um exame e o médico já fala, não, você não pode voltar, né? Você vai ficar aqui por um tempo. E às vezes fica 3 meses sem poder ir em casa, né? Então, você imagina, assim, como que essa família tem que se reestruturar, né? Então, são várias perdas. Financeira, a mãe às vezes tem que largar o emprego para estar com a criança aqui, né? A perda de tudo que lhe é familiar, os amigos, a escola, a casa, os brinquedos. E de que forma esse trabalho psicológico, essa força mesmo para enfrentar a doença, esse pensamento positivo e com fé que tudo vai dar certo, que o filho vai ser curado, de que forma isso é importante no tratamento? É muito importante, principalmente no caso da criança, a mãe está muito esperançosa, a mãe está com um pensamento muito positivo com relação aos resultados, né? Porque a criança ela vai se espelhar muito no comportamento da mãe, né? Se a mãe está enfrentando tudo bem, se ela está, né, otimista, se ela está fazendo tudo que deve ser feito, com certeza a resposta da criança é muito melhor. Do ponto de vista psicológico, a criança recebe bem esse tratamento? A notícia, o tratamento? Como que é isso, Eveline? É um tratamento muito invasivo, Renata, muito. Né? Os procedimentos são muito invasivos, são punções lombares, né, muito doloridos. Então, assim, a criança costuma mudar muito o comportamento, né? Mas ela recebe esse apoio para conseguir fazer o tratamento, que às vezes não é curto, é demorado? Eu brinco que quanto menor a criança, maior o meu trabalho com as mães, né? Porque aí ela se espelha mais ainda na mãe, né? Então, se essa mãe está bem, né, emocionalmente equilibrada, se ela está tranquila com os outros filhos que estão em casa, enfim, né? Se eu consigo dar a ela uma tranquilidade para ela passar isso para o filho, é fundamental. E no caso das crianças é um processo acelerado, porque as células também estão em crescimento, né? A criança está em fase de crescimento. Então, no caso, as células do câncer se multiplicam mais rápido, no caso das crianças, em comparação com o câncer numa pessoa adulta. E isso faz toda a diferença por conta do diagnóstico, né? Por isso a gente insiste tanto nesse diagnóstico precoce. Porque no adulto, o que acontece? A gente pode prevenir o câncer, existem várias formas de prevenir, existem rastreamentos, né? A gente vai todo ano ao ginecologista fazer o Papa Nicolau para prevenir o câncer de colo de útero. A criança não tem como, né? Como que você vai chegar no pediatra e falar, faça um rastreamento no meu filho para ver se ele tem alguma coisa? Qual que é a orientação desse Novembro Dourado no caso das crianças, para essa prevenção ou esse cuidado inicial? Estar atento mesmo aos sintomas, né? E eu brinco com as mães que às vezes elas falam, nossa, eu fiquei chata de tanto que eu ia ao posto, mas é para ficar chata mesmo, sabe? Se é uma coisa que você está vendo que não está normal, que a criança não está reagindo, que a criança não está melhorando, tem que voltar ao posto e insistir em novos exames ou no encaminhamento para um centro maior, sabe? É a hora de ficar chata mesmo e de cobrar realmente, sabe? Sim. Porque é a única forma realmente da gente ter um sucesso no tratamento, esse diagnóstico seja feito quanto antes. E o prognóstico correto, ele aumenta muito a chance de cura? Sim, com certeza. E quanto mais rápido ele for feito, né, o diagnóstico, quanto mais rápido ele for feito, melhor o prognóstico. Quais as principais ações desse Novembro Dourado, deste mês? A programação, palestras, enfim, o trabalho de vocês nesse período de conscientização? A Fundação está, assim, em festa, né? A gente está realmente, assim, investindo muito nessa coisa da divulgação, né, da importância dos sintomas, de estar falando isso em todos os lugares, em todos os veículos de comunicação. E a gente tem feito muitas palestras também em empresas, que eu acho muito bacana, né? Que você atinge um público grande. Porque a doença não tem classe social, não existe. Não né? Escolhe classe, não escolhe cor, não escolhe nada, né? Todos nós estamos sujeitos.
Então, assim, o trabalho está bem abrangente, né? A gente está fazendo realmente palestras em empresas e é muito bacana, né, o resultado, porque todo mundo, né, mesmo quem não tem filho, tem um sobrinho, tem um vizinho, né, e é uma questão de conscientização até como cidadão. Acho que a gente não precisa ser pai e mãe para ter essa preocupação. Né? A gente tem que ser cidadão mesmo e estar preocupado com as nossas crianças. Como que é o trabalho específico da Fundação Sara no apoio à criança com câncer? A Fundação dá todo o apoio de uma casa, né? Eles recebem hospedagem conosco, alimentação, transporte, né? Exames que geralmente pelo SUS demoraria muito tempo, a gente paga esses exames para acelerar justamente o diagnóstico, né? Medicamentos também que pelo SUS seriam difíceis de conseguir, né? Demoraria mais tempo, a gente também consegue esse medicamento para eles. Enfim, tudo que é para agilizar o tratamento, para facilitar o tratamento. Né? Tem um apoio psicológico, a gente tem uma assistente social também que olha essa questão dos direitos da criança e da família, né? Que está em tratamento. Então, todo esse apoio. E o mais bacana da Fundação que eu acho, né? Hoje a gente deixou de ser só uma casa de apoio. Hoje a gente quer muito mais do que isso. A gente quer realmente interferir nesses índices de cura, sabe? 70% ainda está pouco, a gente quer mais. Né? Tem muita criança morrendo, principalmente nos interiores. Né? Nas capitais a gente ainda consegue esse percentual de 70%, mas no interior a gente ainda está muito aquém disso. Né? E a Fundação quer muito aumentar esse percentual de cura. Com certeza, esse trabalho é muito bonito e a sociedade também ajudando, contribuindo com o que puder, com certeza vai ajudar mais crianças a terem a cura, um tratamento correto. Muito obrigada, Eveline. Eu que agradeço, Renata. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.